Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à continuidade do estudo da obra Pensamento e Vida, um livro psicografado pelo nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, autoria do Espírito Emmanuel. Essa live, esse estudo, acontece toda quarta-feira a partir das 20 horas e é uma transmissão através do canal Aqui do Céu, Centro Espírita de Santos, C.E.U.Companheiros Espíritas Unidos, com retransmissão e suporte através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Rádio Portal da Luz e TV7. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, quem você ama. Se inscreva nesses canais parceiros para receber toda a programação diária e nos acompanhe aqui nesse estudo. Boa noite a todos aqueles que estão chegando, já registrando o seu boa noite aqui no chat. E boa noite aos meus companheiros aqui de tela. Hoje, novamente, com a presença do Sérgio, lá de Petrópolis. Sérgio, boa noite, seja muito bem-vindo. Olá a todos, muito boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Gratidão. Gratidão, Fernanda, mais uma vez aqui com a gente. Boa noite. Boa noite a todos. E estou muito feliz de estar com vocês novamente. Agradecida. Com certeza. Boa noite, minha amiga e parceira de sempre, Carmen. Seja bem-vinda. Boa noite, Vinícius, aos nossos convidados. Mais uma vez, Sérgio, mais uma vez, Fernanda. É muito bom. Sejam bem-vindos na nossa sala, na nossa casa. E os internautas também, que a gente possa, com essa reflexão, tocar um pouquinho cada um deles na noite de hoje. É isso. Com certeza. Boa noite, Silvia. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini. Boa noite a todos, nossos companheiros aí de live, as pessoas que estão nos assistindo também, né, do outro lado da telinha. Seja uma noite de muita tranquilidade, de muito aprendizado, de muita alegria para todos nós. Com certeza. Boa noite, Lili. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini. Boa noite, os nossos convidados, a Fernandinha e o Sérgio. Bom tê-los aqui novamente. Boa noite, Carmen, Silvia. Boa noite para o pessoal que está do lado de lá da telinha. Que a noite seja feliz, harmoniosa, enriquecedora e que traga bastante reflexão, bastante para a gente pensar a respeito, né? Com certeza. Boa noite ao pessoal que já mandou sua mensagem aqui no chat: Roberto Pereira, Elizabeth Barbosa, Lourdes Victor, Magda Diegues, Miriam Teixeira, Lucila Queiroz. Sejam todos muito bem-vindos. E antes da gente começar, Fernanda, você pode fazer a nossa prece de abertura? Sim. Então vamos aproveitar esse momento que estamos reunidos, cada um em nossos lares, para que possamos vibrar em harmonia, em paz, em gratidão, e que o conteúdo de hoje possa nos fazer refletir, não só através do nosso conhecimento, mas a aplicação desse conhecimento em nossos lares. Que isso nos transforme aos poucos para que também possamos ser melhores a cada dia. Aproveitar esse espaço e este tempo para que estejamos em harmonia com a espiritualidade que nos guia e nos conforta em todos os momentos que necessitamos. Que na nossa caminhada nunca esqueçamos de seguir Jesus em nossos corações, nas nossas ações. E para começarmos esse estudo de hoje, que façamos a oração que Ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, nem agora,
hoje e sempre. Que assim seja. E possamos ter uma boa noite de reflexão. Gratidão, Fernanda. Boa noite. O amigo Daniel também que está sempre aqui com a gente, que já chegou. Então, hoje, a mensagem que nós estudaremos é a mensagem 13, intitulada Filhos. E para começar, Emmanuel então nos diz o seguinte: nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada ou com o exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. É que a voz e a ação prática jazem impregnadas do magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. As crianças confiadas na Terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica, a feição de câmara fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva, que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si própria, como elementos básicos de conduta. Os pequeninos acham-se, deste modo, à mercê dos moldes espirituais dos que lhe tecem o berço ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Não podemos, assim, esquecer na Terra que os nossos filhos, embora acarreando consigo a sedimentação das experiências passadas em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados, quanto nós mesmos, de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, à face da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum, todos eles nos sofrem os reflexos, assimilando impressões estranhadamente perduráveis que às vezes lhes acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. É assim que toda criança, entregue à nossa guarda, é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros das nossas próprias obras. Pois bem, hoje aqui nós trataremos da questão dos filhos, a gente já vem numa sequência, porque na semana passada nós falamos de família, então Emmanuel está encadeando os assuntos. Apenas para que a gente possa se situar na própria doutrina espírita, eu faço aqui algumas referências ao Livro dos Espíritos,
Capítulo 7, Retorno à vida corporal, infância, questão 379 em diante, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa questão, eu saliento aqui a questão 383, porque estamos falando do retorno de um espírito enquanto na infância, ao convívio com a família, com os pais. E Allan Kardec pergunta qual é para o espírito, então, a utilidade de passar pelo estado de infância. E eles respondem que o espírito se encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que pode ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua observação. E mais uma pequena referência também do Livro dos Espíritos, capítulo 4, livro 2º, na pluralidade das existências, a partir da questão 207, semelhanças físicas e morais. Também saliento aqui a questão 208, o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho depois do nascimento? E eles respondem que há uma influência muito grande, como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se nisso falha, é culpável. Eu quis só trazer essas duas questões para que a gente pudesse mostrar, no caso, a base doutrinária de Allan Kardec tratar do assunto, e para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nessas questões da infância. E já passo a palavra aqui para o Sérgio, para iniciar com as reflexões de hoje acerca do tema. Sérgio, a palavra é sua. Muito obrigado, Vinícius. Mais uma vez, uma boa noite a todos aí companheiros que estão conosco nesta live, amigos que estão aí conosco no chat. Sejam muito bem-vindos, né? Esse tema é um tema muito bom, né, da gente tratar, principalmente pela importância pela importância do futuro, né? Quando a gente olha para as crianças, a gente sempre fala, né? É o futuro, né? O nosso futuro, né? É o futuro do planeta, né? Então a gente precisa cuidar bem deles. E a gente não pode nunca se esquecer que quando nós vamos encarnar, nós temos, né, um plano reencarnatório, temos todo um planejamento, e não é à toa, né, que nós reencarnamos numa família, numa determinada família, né? Todos ali componentes daquela família têm algo entre si, né? E cabe, né, aos pais, por muitas vezes que seja uma criança, né, que com dificuldades, criança difícil, né, de temperamento difícil, ou até uma criança com algum defeito psicológico, físico, a gente precisa sempre entender que os pais aceitaram e têm um planejamento para receber esses filhos, né? Então, nada é por acaso, é tudo feito, é tudo planejado, né? Aqueles componentes familiares, eles têm sempre algo a ver um com o outro, né? E aí, Emmanuel nos traz aqui justamente sobre a responsabilidade que os pais têm com essas crianças. E aí eu vou além um pouco mais, que não só os pais, principalmente os pais, mas não somente os pais, mas tem todos aqueles familiares que muitas vezes fazem parte da educação, dos exemplos, né? Às vezes são os avós, são tios, às vezes vizinhos, né? Que fazem parte ali de uma comunidade, fazem parte daquele convívio, que vão transmitir para aquela criança, né, todos os exemplos, todos os ensinamentos, né, necessários para que ela tenha o seu desenvolvimento, né? E como bem é dito aí pelo Vinícius logo no início, uma questão de Kardec, né, que é o porquê dessa infância, né? Por que é necessário que nós tenhamos esse período da infância? Justamente, é um período em que nós temos essa, né? Às vezes se diz assim no popular, né? A criança é igual uma esponjinha, está só absorvendo, né? E é isso, né? A criança, nesse período, e a gente sabe que dentro desse período, até uns 7, mais ou menos 7 anos de idade, né? Os espíritos nos esclarecem
que é um período justamente em que a criança ela está numa fase meio que transitória, saindo ainda do seu mundo espiritual para realmente estar aqui encarnado. E é o período justamente que a criança está mais passível, está mais aberta a receber, a absorver todos esses conhecimentos, né? E diferentemente do que outras pessoas até falam, outras religiões pregam, que nesse nascimento seria, né, quando a gente reencarna, seria como se a gente chegasse com um livro em branco. E isso não é uma verdade, né? Nós não reencarnamos sem nenhum conhecimento. Nós reencarnamos já trazendo uma bagagem de vidas passadas, ou seja, né, comparando, nós já temos livros e livros escritos, volumes e volumes escritos da nossa caminhada, mas a gente realmente chega aqui com um novo livro, vamos considerar assim. É um novo capítulo do nosso livro que está sendo escrito, da nossa caminhada, essa caminhada que nós temos de espíritos, né, imortais que somos. Então, esse é um período assim que nós, né, vamos começar a receber novos conhecimentos, conhecimentos que nós já trazemos vão ser despertados também, né? Então, a influência que os adultos terão, e aí no caso aqui principalmente os pais, vão ter sobre uma criança, né, ela é muito grande, né? Seja em relação às palavras, né, mas principalmente com os exemplos, né? Os exemplos são fundamentais para a criança. Porque não adianta nada eu falar para o meu filho não fazer uma coisa e eu, com o meu exemplo, fazer outra. Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Digamos que eu fale para o meu filho: filho, você não pode fumar. E eu sou fumante, por exemplo, né, como pai. Então, é incoerente, né? O filho observa muito mais isso. O meu exemplo, eu sou um fumante, como é que meu pai me diz que eu não posso fumar? Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente transmite como pais, e às vezes como avós, tios, como eu falei, mas no caso, pais que são, né, acho que assim, o principal, esses exemplos que estão sendo dados para os nossos filhos. E a gente não pode esquecer também de uma coisa muito importante. Nós, como pais, não somos donos daquela criança. Essa criança está emprestada conosco. Nós temos uma responsabilidade muito grande com essa criança, mas ela não é uma posse nossa. Ela está ali para desenvolver-se e nos ajudar também, porque a gente vê em muitos exemplos, devido à bagagem que aquela criança traz, que ela contribui muito para os pais, para aquele núcleo familiar, né? A gente identifica muitas vezes que, né, quando se tem mais de um filho, a gente identifica que às vezes tem um filho mais difícil, mas tem um outro que ele é fantástico, ele traz exemplos, ele sabe conversar. Então, depende muito. Por quê? Cada criança traz também a sua bagagem, né? E aí ela vai estar ali propícia a receber tudo aquilo que também está lhe sendo passado, os exemplos, né? A disciplina, que é muito importante. Isso tudo vai refletir para aquela criança na sua vida adulta, né? Ela vai carregar aquilo e os pais vão ser responsáveis por isso, por transmitir conhecimentos novos e também por ajudar com que aquela criança desperte conhecimentos que ela já traz também do passado. Então, é uma responsabilidade muito grande dos pais, porque elas podem, né, nós, como papel de pais, podemos despertar sentimentos também ruins, tendências maliciosas, né? Se nós formos também tendenciosos a isso, se nós dermos exemplos maldosos, tendenciosos,
aquela criança vai acabar também despertando isso, vai acabar absorvendo todos esses exemplos. Então, é uma responsabilidade muito grande para os pais em relação a tudo isso, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, quando a gente tá nessa educação. E a gente, né, como bem diz aqui Emmanuel, né, esses irmãozinhos que estão reencarnando ali como, nesse momento, filhos, né, muito provavelmente nós já tivemos outras relações no passado. Pode ser que a coisa era invertida, né? Nós fomos filhos, nós fomos netos, nós fomos tios, nós temos uma relação, nós carregamos uma relação de séculos, né? Que a gente vai trazendo e vai. Então, pode ser que sejam espíritos que nós temos dívidas ou que têm dívidas conosco, mas também podem ser espíritos de amor, espíritos que já estão conosco há muitos e muitos séculos e nós já temos ali um relacionamento amoroso, né? A gente observa muito isso quando a gente às vezes vê um relacionamento muito forte entre filho e pai, ou mãe, ou filha e pai, mãe, né? Isso acaba, às vezes, sendo visível em algumas famílias, onde filhos, às vezes, têm mais afinidade com o pai, têm mais afinidade com a mãe. Aquilo ali é uma coisa que já vem realmente de muito tempo, assim como as desavenças, né? Então, acho que assim, para a gente iniciar o debate, era isso aí que eu tinha para a gente começar a nossa discussão. Ok, Sérgio, gratidão. Fernanda, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fique à vontade. Boa noite, o Sérgio já explicitou muito bem, né, esse capítulo sobre os filhos, e um dos detalhes que ele trouxe muito importante, né, que o Emmanuel começa frisando no começo deste capítulo, é a responsabilidade dos pais, né? E Emmanuel, numa determinada parte do texto, ele fala que as crianças são como vasos vivos. E faz até essa alegoria para mostrar que se você vai regando aquela plantinha todo dia, com boas influências, mostrando a fraternidade, mostrando esse lado bom, aquela plantinha ela vai crescer, se vivificar, né? E vai crescendo e se desenvolvendo com os hábitos e costumes da casa e hábitos bons. Mas, se aquela plantinha você não dá água, ou então você deixa de lado, e aí, como se transforma aquele espírito que já vem com uma bagagem? Então, isso é muito importante de se falar até nos dias atuais, porque os pais, e a gente amplia muito mais o núcleo familiar, as pessoas que estão próximas daquela criança, tem uma tal dimensão de responsabilidade que muitas vezes, por mais que a criança apresente os desafios cotidianos, e às vezes a gente vê os desafios cotidianos não só no lar, mas os desafios na escola, os desafios sociais, e aí a criança ela apresenta esse comportamento muitas vezes que os pais podem até achar que é algo que está fora dos padrões, mas aí a gente volta para a base da plantinha. Então, é muito importante que esse núcleo familiar ela desenvolva as boas influências para aquela criança. E desenvolver as boas influências para aquela criança é tratar tudo com muita amorosidade. É ensinar, é educar aquele espírito, porque aquele espírito necessita de uma educação moral. E também, muitas vezes, você vai também educar de uma forma que diga-se um não para aquela criança. Então, ter amorosidade, dizer um não, pode ser um ato de amorosidade para aquela criança. Pode ser um ato para aquele espírito que muitas vezes traz imbuído dentro dele algumas características, como todos nós sempre falamos, como orgulho, um egoísmo. E aí, quando a gente começa a ampliar esse ensinamento para mostrar para esses
essas crianças que depois se desenvolvendo na adolescência, que os pais até comentam, nossa, mas parecia tão dócil quando era na fase infantil, mas chega na adolescência, de repente ficou rebelde. E aí eu até trago a questão 385 do Livro dos Espíritos, que fala, o que é que motiva essa mudança? Na verdade, é que o espírito retorna à natureza que lhe é própria. Mas se o núcleo familiar, se essas pessoas que estão acompanhando o desenvolvimento daquela criança estão fazendo de tudo para propiciar o melhor, então isso já é um caminho para a sua educação, para que ela veja naqueles exemplos o que deveria ser seguido. Mas nós, como seres humanos, conhecendo como somos, muitas vezes o nosso núcleo familiar, e às vezes para além dele, quando tratamos com crianças e adolescentes, a gente também tem que trabalhar uma coisa que muitas vezes a gente quer terceirizar, que é o autoconhecimento. Então, aqui envolve diversos fatores. Os pais, aquele núcleo familiar, precisa conhecer as suas virtudes e também os seus fracassos, entendendo quem é um pouco de si, para que também possa passar da melhor forma para seus filhos, fazendo com que aquele vasinho, que é aquela criança, aprenda conceitos bons. E muitas vezes as famílias tratam diversas problemáticas que vão acontecendo no núcleo familiar e não vão trabalhando esses pontos de comportamento. Ah, ele é desse jeito, não tem problema. Aí passa um tempo, aí a criança vai se desenvolvendo. Aí tudo que ela acha que acredita, que ele foi ensinado, que é certo, muitas vezes não é. E Emmanuel nos fala para a gente também, tem uma parte muito importante que ele fala do seguinte, que nós também que não temos que tratá-los à conta de enfeites do coração. As crianças que estão ao nosso redor têm que aprender os princípios morais básicos, que é o respeito, que é a compaixão, que é a caridade, mas que não os coloquemos também numa superproteção, numa redoma, para que eles também não entendam que tudo é possível, que tudo pode ser feito à mercê das suas vontades ou à mercê daquilo que eles acham. Então, veja a dimensão, né, de como essa criança vai estar interpretando as informações que chegam para ela. Então, apesar desse espírito, como o Sérgio já disse, já explicitou nessa primeira parte, apesar desse espírito trazer toda essa bagagem espiritual, de já trazer todo o histórico, muitas vezes familiar, e apesar de, às vezes, no mesmo núcleo familiar, nós temos diversas situações e diversos problemas, nós temos ainda o livre-arbítrio. A capacidade dos pais de, mesmo nas dificuldades com seus filhos, e às vezes são inúmeras, aproveitar essa oportunidade, que é uma oportunidade de regeneração, tanto para eles como para as crianças, transformarem aquelas situações complexas, como também para aquela criança que muitas vezes até é uma pessoa que teve como os pais desafetos em uma vida passada e conseguir, com amorosidade, no sentido amplo, seja o amor daquele que diz o sim quando deve dizer e o não quando deve dizer, ampliar muito mais as possibilidades para que eles possam finalmente estreitar laços rompidos em vidas passadas. E só para
fechar esse ciclo, né, para a gente começar, lembrar uma parte da reencarnação de Segismundo. Ele reencarnou, né, quem conseguiu ler a obra Missionários à Luz, e uma das dificuldades da reencarnação era com o pai, que eles tinham um desafeto na vida passada. Mas mesmo assim, através da espiritualidade, eles conseguiram fazer com que aquele pai aceitasse receber Segismundo aqui na presente reencarnação. Então nós vemos que a espiritualidade ela faz todo esse trabalho para receber aquela criança no plano físico. Então isso nos faz refletir que apesar de inúmeros problemas que vão ser encontrados nesses núcleos, ainda assim os pais vão ter a oportunidade de fazer com que essas crianças, como o Sérgio disse, que são esponjinhas, transformem essa esponjinha numa esponjinha de vibrações de amor, de compaixão, de pacificidade, para que esse elo ele não quebre e no final a gente pode ter conflitos entre famílias em que pais não perdoam filhos e filhos não perdoam pais, porque não houve essa construção desde o momento em que eram crianças até o seu desenvolvimento. Então, está aí uma estrutura que muitas vezes ela vem para que a gente colhe tudo para simplesmente unir e reparar toda essa construção. E começa muito na infância, né? Muitas vezes no comportamento da família para com essas crianças. Isso, Vinícius. Ok, Fernanda, obrigado. Agora, Carmen, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fique à vontade. Então, vamos lá. Quando a gente tem esse capítulo que ele traz para nós filhos, eu só vou retomar, inclusive, o que o Sérgio disse no início, porque quando a gente faz essas reflexões para todos que vão nos ouvir, independente de crença, filosofia, religião, doutrina, a gente faz as nossas considerações sempre na visão da doutrina espírita, do espiritismo. Então, o Sérgio lembrou muito bem, porque através da lei da reencarnação, filhos, eles não são propriedades nossas. Nós somos co-criadores, nós somos os tutores. Mas sim, a gente está ali, recebeu essa bênção e também faz parte da nossa missão, de quem quer que seja, dos responsáveis, na criação desses serzinhos que chegam para nós. Quando Emmanuel, ele traz para nós assim, ele fala aí que a criança nasceu, tem um patrimônio individual, vai receber os reflexos dos pais ou dos mestres e uma instrução que ele vai receber para enriquecer o caminho. A gente já falou nos capítulos anteriores de instrução, de educação, mas eu vou até depois só dar umas pinceladas no Emmanuel também, no livro, aqui deixa eu só abrir, Livro da Esperança, quando ele fala assim com relação à instrução, credores no lar. Ele fala que no lar a gente vai ter esses filhos companheiros que vão nos apoiar de uma forma geral, é aquela pessoa que é pacífica, que é aquela pessoa que é calma, transparente, mas também nós vamos ter os filhos credores. E aí sim, eles vão ser os nossos instrutores, esses filhos credores. E Emmanuel, ele continua, eles reaparecem humildes e pequeninos, chegam frágeis e umedecidos, para que nós possamos ensinar a uma palavra de apaziguamento e brandura. Quando Emmanuel traz para nós no capítulo de hoje, ele também cita, né, sobre a palavra escrita. Mas como assim palavra escrita? Ou seja, a teoria. Então, às vezes, nós teorizamos muito para os filhos e não entra o quê? Não acontece o quê? Aquela voz e ação. Também Emmanuel traz para nós. Mas ele diz ainda que o que vai repercutir positivamente, aí sim, é a palavra falada, com o nosso exemplo. Por quê?
porque a gente sabe que as crianças, aqui ele está trazendo infância, criança, elas nos imitam. Além de nos copiar, elas nos imitam. Então, é curioso quando o Emmanuel traz, né, simbolicamente, a palavra escrita e a palavra falada. Por quê? Porque nessa palavra falada, também é quando a gente fala, mas não faz. Faz ao contrário do que estamos falando. E as crianças percebem. Emmanuel também ele diz assim, ó, ele fala de visão, de observação, de atenção, de meditação, que são as lentes da alma, é o que a criança está enxergando, que nossos filhos estão nos enxergando. E a gente precisa ajudar a adquirir os novos conhecimentos. Ainda nesse livro da Esperança, Emmanuel diz assim para nós: quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas, recorda que são eles credores do passado, a te pedirem um resgate de velhas contas. Aí, voltando, trazendo para nós para o capítulo de hoje, vai ter um momento lá do texto que Emmanuel ele fala sobre os reflexos dominantes, ou seja, né, aquelas aparências. Ele cita assim, vai tratar a conta de enfeites. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa incoerência. Significa o quê? Quando somos não só os pais com relação aos filhos, os adultos, os tutores, os responsáveis, quem quer que seja, às vezes, até por conta das nossas fraquezas, até por conta, às vezes, esses reflexos dominantes que eles têm sobre os adultos, qual é a retribuição ou a reação, dependendo? Estou generalizando. Os adultos vão sufocar, são perversos, são castradores, sem contar aqueles adultos que têm apego também, às suas proles, né, as suas crianças, mas faz parte também, a gente está no processo de troca, em estar responsáveis e em estar filhos. Então, o que vai acontecer com tudo isso, com essa incongruência, sem uma verdadeira afetividade? Em outras palavras que Emmanuel traz para nós, a gente sabe que eles podem ser induzidos a enganos. Aí eles vão se deixar influenciar por quê? Pela rebeldia, consequências. Aí eles vão ter recaídas por conta do seu passado. E voltando mais uma vez ainda, Chico Xavier Emmanuel no Vinha de Luz, ele diz assim: não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. E dentro ainda do texto de hoje, o que eu vou destacar para deixar até também temas, né, assuntos para as nossas amigas, amigos, sobre a disciplina. Quando aparece a palavra disciplina, quem me conhece sabe, no meio de alguma coisa, vamos lembrar Chico Xavier, eu sempre trago isso. Quando Chico Xavier, que Emmanuel aparece para ele, na primeira visita espiritual, dizendo que ele precisaria de disciplina, 3 vezes. Não vou trazer o diálogo todo por conta de tempo, é só o pessoal procurar que acha. Não poderia ser, Chico, tenha disciplina uma vez só? Ou 2 vezes, né? Pedro negou Jesus 3 vezes, amou 3 vezes, mas não é isso, não é o número 3, a simbologia do número. Jamais. Vamos trazer para nós assim, Emmanuel dizendo para Chico disciplina. Para quê? Para com Deus, disciplina para com ele próprio, Chico, e disciplina para com o próximo, para tudo que ele ia trazer para nós de doutrina e que nós estamos agora falando de Emmanuel através de Chico Xavier. Então, a disciplina, nós paramos para pensar, por que é tão difícil nós aceitarmos de bem-querer alcançar espontaneamente ser disciplinado? Né? A gente para se perguntar, porque a disciplina ela é uma companheira intransigente nossa, é o que a gente logo pensa de cara, porque a gente está acostumado que a acomodação, menor esforço, é um hábito que vai se adquirir com perseverança. A gente não está falando do excesso de disciplina, que também é nocivo, não é isso.
A gente está. Então, quando Emmanuel traz para nós a disciplina, dentro do texto, a gente tem que incutir na infância da criança também a disciplina. Porque todos nós, adultos, temos deveres, as crianças também têm deveres. E a gente vai falar sobre dever ainda dentro desse pensamento e vida lá para frente. A gente ainda vai falar sobre um capítulo sobre hábitos lá para frente. Então, o que a gente está querendo dizer com relação à disciplina propriamente dita? Porque, assim, o que é uma pessoa disciplinada? O disciplinado é aquele que ele é capaz de espontaneamente se submeter às leis naturais, à ordem necessária, ao bom andamento de todos os eventos da vida. E a gente não consegue encarar espontaneamente como nós precisamos, ou alguém nos diz que precisamos ter disciplina. E às vezes nem na fase adulta a gente não consegue nos disciplinar dentro da família, dentro da profissão, dentro da convivência, da sociedade, o que quer que seja. Então, assim, quando nós não nos sujeitamos voluntariamente à disciplina, seremos disciplinados pela lei. Aí vai doer, aí é ruim. E ainda continuando na disciplina, assim, ó, em todos os setores da vida, é uma conduta indispensável ao sucesso e ao nosso bem-estar. E de quem está à nossa volta também. Então, é quando a gente, desde criança, a gente aprendeu, né, a educação, ética, bons costumes, através de uma disciplina, sim, porque faz parte do dia a dia, faz parte da nossa vida e faz parte o quê? De uma lei moral, de ser disciplinado. Então, quando a gente lembra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem no capítulo 9, quem quiser dar uma olhadinha, através até a instrução do Espírito Lázaro, que ele fala o trecho obediência e resignação. Quando ele fala que obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, Vinícius, eu só deixo aqui o destaque, mas assim com relação à disciplina, para os nossos amigos e amigas darem sequência. É isso. Ok, Carmen, gratidão. Silvia, a palavra é sua. Vem para o centro da tela, fica à vontade. Vamos lá. Vou fazer uma pincelada aí de alguma coisa que a Fernanda já falou, eu achei muito interessante, com relação a você cuidar do filho como uma sementinha, uma plantinha que está crescendo, você vai cuidar com bastante amor. Né? E essa plantinha, no futuro, vai ser o quê? Vai ser a tua obra, ela vai ser aquela herança que você está recebendo de você mesmo. Né? O nosso texto aí do Emmanuel, ele termina dizendo: e no futuro, passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros das nossas próprias obras. Nós seremos herdeiros daquilo que nós fizermos com os nossos filhos. Assim como nossos pais são herdeiros daquilo que fizeram conosco. E quando a gente vê isso, a gente pensa, todo mundo herdar uma coisa valorosa. A gente herdar uma coisa de valor. É do nosso modo de pensar, ainda muito materialista, né? A gente pensar numa coisa de valor, pensar em joia, pensar num diamante, pensar em ouro, coisa assim. Eu iria desenvolver um pequeno comentário em cima disso. Se eu sou um garimpeiro, eu vou procurar uma pepita de ouro, valiosíssima. Vamos imaginar essa pepita de ouro, eu estou ali garimpando, é esse espírito que Deus me confiou para trazer ao mundo, para criar, para educar. Adianta eu, como garimpeiro, ter essa pepita de ouro, uma quantidade grande, e deixá-la guardada no fundo da gaveta? O que eu vou querer fazer? Eu posso tentar transformar numa joia bonita? Eu posso tentar transformar num material para ser aplicado na ciência, na medicina, por exemplo? Para isso, eu preciso trabalhar esse material. Esse material vai ter que ser submetido ao calor, à temperatura, ao derretimento. Ele vai ter que ser submetido à pressão, a batidas, a polimento. Ou às vezes uma combinação, uma reação mais difícil para de ser um elemento para a medicina. E aí realmente vai ter um grande valor.
eu dei todo o meu carinho desse material, mas eu, de uma certa forma, infringi um sofrimento. Eu infringi essa disciplina, a Armin falou, né, uma dificuldade. Eu não tive pena, entre aspas, desse material para ele pudesse ser essa joia. Então é uma coisa que a gente às vezes precisa pensar. Muitos pais, muitos de nós, né, tratamos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos afilhados, uma criança está confiada a nós, né? E a gente às vezes é o pai biológico, ou mãe biológica, às vezes é de coração. Nós tratamos com todo cuidado, com todo carinho, não deixamos nada chegar perto, a gente coloca como se fosse numa redoma. A gente não deixa o fogo derreter para transformar esse pedaço de ouro num anel. A gente não deixa o polimento chegar no diamante para ele se transformar naquela peça e vai ser fundamental num aparelho da medicina, da ótica eletrônica. Então a gente vai ser herdeiro do quê? Aquela pedrinha que está no fundo da gaveta, porque a gente não pensou em termos de ser um pouco mais rígido. Não é maltratar, não é nada disso, mas é da gente agir com uma certa firmeza. Né? E lembrando uma coisa, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No nosso Evangelho, no capítulo 14, Honrar Pai e Mãe, no item 9, ele faz o seguinte comentário: façam como um bom jardineiro, e corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolver o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Então o Evangelho está nos ensinando. Se há um rebento defeituoso na árvore, vamos consertar. Se aquela joia eu estou recebendo precisa ser burilada, o material precisa ser amolecido, receber uma formação, a gente deve fazer isso, pelo próprio bem dele, para a gente realmente seja herdeiro de uma joia que a gente construiu com o nosso trabalho. E o trabalho dessa criança também. É bastante importante a gente pensar nisso, porque um dia a gente vai ser obrado. Aquela frase, né? A gente escuta muito, parece, dá até uma tremidinha, né? Um dia a gente vai chegar do outro lado e vai ter que responder: o que fizeste do filho, eu te confiei. Porque cada vez que a gente aceita um espírito que está reencarnando, Deus está nos confiando um filho dele, nosso irmão, filho de Deus. Ele confia para que a gente possa trabalhar em cima da evolução desse espírito. E a gente evolua junto, não esquecendo disso. E na medida eu estou trabalhando pela evolução do meu filho, eu de alguma forma também estou me referindo, estou me reportando aos meus pais. Eu recebi uma formação deles. E a partir dessa base, eu estou dando a formação para o meu filho. Então, quando Deus me obra o que eu fiz do filho e me foi confiado, eu também vou pensar o que eu fiz como filho para o meu pai, minha mãe aqui na terra. Eu estou cumprindo aquilo que está determinado no Evangelho, de honrar teu pai e tua mãe, e exemplo eu estou dando. O Sérgio, no começo, falou bastante disso, né? Da questão do exemplo. Será que eu estou, como ele falou, dizendo para o meu filho não fuma e eu estou fumando? Será que quando meu pai me ensinar, eu não devia fazer isso? Eu falei, deixa para lá, isso aí é ultrapassado. E as coisas não são assim. E a gente precisa ver, com toda a nossa evolução, a gente ainda precisa de cuidados. A gente ainda precisa ter essa base no lar cada vez mais firme. A gente precisa trazer para dentro do nosso lar a base do Evangelho, para que a gente possa fazer a nossa parte. Outro dia eu ouvi de uma colega lá no centro, e o filho bem-sucedido, ele teve uma mãe chata. E ela falou isso meio brincando, meio falando muito sério, né? Ela é professora, entende bem. E falou, realmente, mãe chata, ela às vezes dá um não. A Fernanda já comentou isso também. Às vezes o ato de amor é num não. Às vezes é falar, peraí, vamos repensar isso. Como é que você se sentiria se aquilo que você quer fazer fizessem para você? Então a gente precisa pôr um pouco mais a realidade na frente dos nossos filhos.
sabe? A vida não é um mar de rosas, mas a gente tem muito e fazer para encontrar rosas e tornar nossa vida mais bonita. Então, não é querer mostrar a vida um mar de rosas quanto não é, mas jamais tirar a esperança, jamais tirar o otimismo, jamais dizer que a vida é feia, não é. Beleza está dentro de nós, Deus dá igual para todos nós. Mas para chegar na flor, tem aquele momento que a gente realmente vai ter que dar uma podada lá na roseira, né? No meio do ano, na virada do inverno, a gente tem a tesourinha ir lá e podar. E quando vem a primavera? Quando vem a primavera, estão lá as flores, estão lá as nossas joias, né? E são elas que a gente vai herdar em consequência das nossas próprias obras. Seria isso por enquanto, Vini. Ok, Silvia, gratidão. E agora, Lili, vem para cá para o centro da tela. A palavra é sua, fique à vontade. Boa noite de novo. Estou tentando me achar aqui. Esse estudo de hoje é um estudo bem legal, né? Bem profundo que o Emmanuel traz, porque quando a gente pensa em filhos, quando a gente recebe a notícia que vai chegar uma criança na família, a gente pensa de tudo, menos no que a gente deveria pensar, né? Que é o cuidado que a gente deve ter na condução desse ser que está chegando, que está se juntando a nós nessa jornada, um ser com os quais a gente já tem algum laço de afinidade, de sintonia, e com quem a gente precisa estreitar o convívio, aprender com ele, ensinar, promover um reajuste que seja necessário, e para a gente progredir. Em geral, a primeira coisa que a gente pensa é se vai ser menino, menina, com quem vai aparecer, e já começa a projetar na criança os nossos próprios sonhos, né, as nossas expectativas, e a gente deixa de considerar quem é o ser que a gente está recebendo como filho, né? Que é um ser que tem, como Emmanuel diz no texto, né, que tem um patrimônio moral que marca a sua individualidade. Ou seja, em outras palavras, é um espírito que tem uma bagagem moral individual que ele conquistou através das suas muitas existências, desde antes dessa atual reencarnação, mas também é um ser que vai receber e que vai estar suscetível aos reflexos dos pais, e ele cita os mestres também, os professores, que vão influenciar a sua existência inteira, ou seja, pais, e no caso ele cita os mestres, né, vão atuar na formação e no desenvolvimento dessa alma que vem habitar o corpo de um filho. Isso a gente só vai pensar depois, né? No começo, a gente fica meio bobo, porque está chegando uma criança e não pensa na profundidade que Emmanuel está trazendo para a gente hoje. E lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, Bem-aventurados os puros de coração, Kardec explica que o espírito, quando está mergulhado no corpo de uma criança, ele vai, aos pouquinhos, se apropriando das impressões que os pais vão oferecendo e que, principalmente durante esse período da infância, que eles são mais receptivos, porque é um período em que as tendências e as inclinações do espírito que poderiam ser obstáculos para o seu desenvolvimento ainda estão adormecidos. Então, estando adormecidas essas tendências e essas inclinações, eles ficam mais receptivos e mais maleáveis às orientações e aos exemplos que eles recebem e que podem, inclusive, modificar sua natureza e ajudar no seu progresso.
esse período de transição, né? Alguém falou em transição, acho que foi o Sérgio. Eu entendo que é mais uma oportunidade, uma bênção, né? Que o espírito recebe para que ele possa ir se aparelhando, se abastecendo com os instrumentos e as ferramentas que ele vai precisar para vencer as suas eventuais más tendências. Então, ele tem uma bagagem que é dele, muito individual, muito particular, e que está ali meio que adormecida, e os pais estão, então, oferecendo uma montanha de informações que ele pode utilizar para o seu próprio progresso, para vencer as suas más tendências e as suas más inclinações. E essas influências que o espírito recebe nessa fase podem marcá-lo por toda uma vida, né? Aliás, não só nesta vida, pode marcar para as próximas, porque pode ser um aprendizado muito grande, né? Pode impulsionar muito o crescimento desse espírito. E Emmanuel fala que registra na chapa cerebral, vai registrando na chapa cerebral, na mente, o conteúdo que lhe é oferecido através das palavras, através e dos exemplos, principalmente dos exemplos, pelo magnetismo que a palavra e as nossas ações, os nossos exemplos têm. E aí eu vou lembrar, mais uma vez, que Jesus, ele ensinava exemplificando, né? Então, tudo que ele falava fazia muito sentido, porque as atitudes dele corroboravam o que ele dizia. Então, ficava muito fácil acreditar em Jesus, né? Porque era uma coisa só o que ele falava, o que ele dizia, o que ele fazia. E aí, a gente precisa fazer uma pausa também aqui, para a gente refletir sobre a imensa importância e a imensa responsabilidade dos pais nesse processo de passar, de transmitir conhecimento e de passar informações para a criança. E vai ter sempre alguém que diga assim, que o espírito tem livre-arbítrio. A Fernandinha falou de livre-arbítrio, né? O espírito tem livre-arbítrio e, no fim, ele vai fazer o que ele quiser. Então, não adianta muito eu ficar falando, porque ele vai fazer as escolhas dele, e à medida que ele for retomando o seu patrimônio moral, ele vai agir do jeito que ele é. Ok? É verdade. Mas esse argumento de que o espírito tem o livre-arbítrio e que vai agir do jeito que ele quer, não exime ninguém do dever e da responsabilidade de orientar e educar uma alma que Deus confiou. Né? Lembrando que, assim, em geral, as influências dos pais vão marcar as vidas dos seus filhos de uma forma que podem ressignificar as suas crenças, os seus valores e até mesmo a forma como eles veem o mundo e como eles agem com as pessoas que estão à volta deles. Então, é de uma importância ímpar esse dever dos pais, essa responsabilidade. E o Emmanuel também faz um alerta sobre a forma como a gente trata as nossas crianças, né? E ele fala, inclusive, e acho que mais de uma pessoa, acho que todos falaram, né? Da parte do livro em que ele fala sobre tratá-los como enfeites do coração, que é uma atitude que pode induzi-los a funestos enganos, é o termo que ele usa. E aí a Fernandinha também falou da importância da gente dizer não, e, assim, criança, ela precisa de limites, ela precisa de disciplina, ela precisa entender que as coisas não são do jeito que ela gostaria que fossem, aliás, nunca é.
mas que nem por isso deixa de ser legal, né? Ok, não é do jeito que eu queria, mas pode ser igualmente legal, pode ser igualmente alegre, tranquilo. E a criança precisa entender, receber esse não, não com severidade ou com tristeza, mas com com tranquilidade, para que ela possa elaborar umas outras alternativas para as coisas que ela quer. Né? Isso vai fazer com que ela cresça. E o Emmanuel também alerta sobre o dever que a gente tem de passar, de transmitir para as nossas crianças, né, as noções de justiça, de trabalho, de fraternidade, de ordem, de amor, de compaixão, de caridade, e o tanto que a gente tem o dever de habituá-los ao exercício do bem, sempre através dos nossos exemplos. E, assim, para ir concluindo, né, a gente está sempre tão interessado em ver a Terra, o planeta Terra se transformar no planeta de regeneração, a gente não pode deixar de considerar o que as crianças de hoje, né, sob nossa tutela enquanto pais, e as crianças das nossas crianças, né, é que no futuro muito próximo estarão conduzindo o planeta nessa direção. Então, assim, fica a dica, né, para a gente cuidar muito bem dessas crianças, porque elas são o futuro, a semente do futuro que a gente deseja ver. E também porque elas são o que a gente vai herdar no futuro, né? Elas são o resultado das obras que nós realizamos agora. Então, a gente precisa ser muito criterioso, né, na condução dessa tarefa, é uma missão, né? Não é nem uma tarefa, isso é uma missão. Então, é isso, gente. Por agora é só. Ok, Lili, obrigado. Então, concluímos essa nossa primeira rodada aqui. E temos uma pergunta aqui do nosso amigo Daniel, que ele manda para a gente refletir. Deixa eu projetar aqui na tela. Daniel pergunta: a missão paterna e materna se torna determinante nos exemplos morais às crianças, discernindo até certo ponto os filhos dos espíritos em evolução a se tornarem grandes cidadãos de bem? Naturalmente, a gente sabe que, digamos assim, a missão do pai, da mãe ou de qualquer outro, aquele que esteja, digamos assim, tutelando uma criança, né, não vamos pensar só na questão de pai e mãe, muitas vezes nós temos avós que são pais porque os pais não estão presentes ou porque o pai ou uma mãe desencarnou ou se separaram ou casos de abandono, e muitas vezes a criança está confiada, a uma avó, tem a questão também de pais homossexuais, pais adotivos, enfim, tem toda uma gama aí, né. Então todos aqueles que exercem, que pegam, que tomam essa missão para si, sim, o que eles passam muitas vezes pode determinar muito do que essa criança vai ser no futuro enquanto adulto. Só conforme bem o Daniel colocou, até certo ponto. Não é, porque chega a uma altura, muitas vezes, ainda mais entrando na fase de adolescência, na fase adulta, quando aquela criança já começa a ter outras noções, o adolescente começa a andar mais com as próprias pernas, muitas vezes aquelas, digamos assim, aquilo que o pai, a mãe, aquele que estava tutelando passou, deixou a sua marca, mas chega um momento também que o filho, a filha ali começa a tomar o próprio rumo também, não é? E é interessante que né, eu até passo a pergunta para o Sérgio, porque o Emmanuel ele cita aqui essa questão muito do exemplo, né, da ação, da voz, que estão impregnadas de magnetismo, né? Então eu acho que até, Sérgio, não sei se você concorda, chega uma altura da vida que naturalmente o pai, a mãe já não está mais instruindo, não está mais educando, porque o filho já se tornou adulto, e acho que a melhor forma de educar nesse sentido aí seria mesmo através do exemplo, né? Não apenas falando, não apenas, digamos assim, dando lições de morais, mas sim mostrando através de exemplos como se deve fazer para que o filho, a filha possa perceber e também seguir no mesmo rumo, não seria? Sim,
É isso mesmo, né? Há pouco tempo, né, circulou aí nas redes sociais, inclusive uma chargezinha, eu já postei ela algumas vezes, sobre o exemplo, onde você tem um banco de praça e 2 mães e 2 filhos sentados, né? Uma mãe está lendo o livro e o seu filho também. A outra mãe está usando o celular e o seu filho também. E aí essa que está com o celular vira para a outra mãe e fala assim: mas meu Deus, como é que você consegue fazer com que seu filho leia o livro, né? E então a gente por aí já consegue ver justamente como realmente o filho absorve o exemplo dos pais, da mãe ali, nesse caso da charge, a gente, né, consegue ilustrar bem isso. Então, assim, com certeza, os exemplos eles são fundamentais, né? Muito claro, a gente tem que levar em consideração de que quando a criança sai para essa fase de adolescente adulto, ela começa a meio que caminhar com as suas próprias pernas, mas mesmo assim ainda há uma, uma um período ou, digamos, há algo em que os pais ainda influenciam seus filhos, sim, até mesmo na fase adulta. Muito bem. E você, Fernanda, o que acha a respeito do assunto? Chega um momento, né, que o filho e a filha começa a caminhar pelas próprias pernas, mas como disse o Sérgio, muito bem colocado, o pai e a mãe exercem sim uma influência, e essa influência ela vem principalmente através desse exemplo, né? Porque não adianta aquela lição de moral ou determinar o que o filho e a filha devem fazer quando o próprio pai e a mãe ou aquele que está tutelando não faz, não é? Sim, independente da caminhada desse filho, né? A gente sabe que é um espírito que vem com uma bagagem que vai sendo desenvolvida durante a sua vida. O ensinamento desses pais, ele vai estar presente na vida desse filho desde pequeno. Então, tudo que ele conseguiu assimilar, tanto de forma positiva, e a gente sabe que também de forma negativa, ele vai levar como experiência até na forma das suas relações sociais, nas relações de trabalho, na relação com o outro, na forma como ele vai se comportar. Então, esse exemplo, né, o exemplo que o Sérgio trouxe é muito importante da maxilar mercurio, realmente começa-se desde pequeno a fazer esse ensinar ao filho esses conceitos de moralidade. E também trazendo com relação a isso, trazendo um pequeno trecho de Joana de Ângeles, que ela fala sobre essa parte da família, no livro Constelação Familiar. Ela comenta que a família é esse bastião seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior, adquirindo os valores indispensáveis dos recursos do amadurecimento psicológico, conhecimento, da experiência para uma jornada feliz na sociedade, ou seja, nesse núcleo familiar, né, e considerando o exemplo dos pais, é que a criança ela vai ser sim esse desenvolvimento psicológico e também do conhecimento. O quanto é importante que nesse primeiro momento ela consiga assimilar todo esse conhecimento para um desenvolvimento equilibrado, né? E a gente pensa na matéria, não, mas equilibrado também como espírito, que somos o espírito num corpo físico, né? Exato. E você, Carmen, o que teria a dizer para o Daniel acerca dessa questão? O exemplo, na realidade, ele arrasta muito mais, não é, do que simplesmente a teorização, a, digamos, ficar falando, ou até mesmo conforme Emmanuel pontua a questão da escrita. Então, principalmente chegando a uma fase adulta, a melhor maneira de auxiliar nessa caminhada do filho à filha é através do exemplo, né, ensinando como se faz. É interessante que quando no nosso planejamento nós temos a oportunidade de tê-los, não necessariamente isso significa um obstáculo de educar alguém, de instruir alguém, uma família. Quando a gente está falando exatamente dentro do tema, né? Que a gente viu berço, família, filhos. Então, quando estamos pais, a gente sabe também que vai ter essa troca.
quando temos filhos sob a nossa guarda, nós vamos guardá-los, educá-los e instruí-los. Então, chega um momento também, o quê? Que esses filhos crescerão e se tornarão adultos como nós. Então, é assim, é interessante quando o Daniel coloca discernindo até certo ponto. Sim, porque vai até um certo ponto. Do ponto em diante, vai ter o quê? Cada um vai seguir o seu caminho. Cada um vai ser livre das suas atitudes, das suas ações e das suas escolhas. Mas lembrando o quê? Quando os adultos estão pais, quando os adultos estão cuidando de alguém que passou por todo esse período de adolescência, se tornou adulto, já constituiu a sua família, já está aquela repercussão boa, a família está crescendo, a gente tem que entender também, aí eu volto no texto do Emmanuel, a gente precisa tomar cuidado com o apego, porque também existe aquele apego doentio, existe aquele sentimento de posse, existe aquele sentimento, foi que eu comentei antes, de sermos castradores. Então, a paternidade, mãe e pai que seja, independente de filhos biológicos ou filhos do coração, que o Vinícius muito bem lembrou também, os casais homoafetivos, que muitos deles adotam crianças que estão abandonadas, enfim, a gente tem que entender exatamente isso. São criaturas que estão ali para educar criaturas. Então, essa missão da paternidade exatamente é um aprendizado para ambos. Quando estamos pais, quando estamos filhos, quando teremos filhos, quando a nossa família cresce, no sentido do quê? Da fraternidade familiar. Então, é curioso, discernindo até certo ponto, sim, porque depois do ponto, a gente precisa entender o quê? Quem ama, liberta. Assim, meu filho, minha filha, vai com Deus, vai mudar de lugar, vai mudar de país, vai estudar, vai para o trabalho, mas eu estou aqui, quando eu precisar. No sentido de quê? Não de possessão, mas no sentido, sim, de acolhê-lo, em todas as suas necessidades, em todos os seus obstáculos, porque nós também estamos treinando e aprendendo para lidar com isso, para lidar para a separação, para lidar com a síndrome do ninho vazio, faz parte da nossa evolução, o desprendimento de entendermos que estamos ali para ensinar, instruir, educar, acolher, e é uma missão, porque o Livro dos Espíritos lá, na ocupação do Missão dos Espíritos, e Kardec pergunta, pode-se considerar como missão a paternidade? Eles falam que sim. Missão no sentido de quê? De tarefa e de receber através do exemplo moral, que ele está dizendo aqui na pergunta, para todas as crianças. É isso, Vini. E você, Silvia, o que teria a dizer para o Daniel acerca dessa questão em se tratando de exemplos? A gente tem colocado até agora a questão do exemplo, no sentido de educação do filho, o pai transmitir para o filho experiência e tal, e vem esse ponto, chega uma hora e o filho está se tornando adulto, adolescente, adulto, ele não é mais ouvir, né? Mas será que a gente está passando a mensagem como devia? No livro Pão Nosso, na mensagem 143, Não Tiranizes, o André Luiz nos lembra, o Senhor somente ensinava-os e ouviam segundo o que podiam compreender. E nós estamos falando em filhos, sempre tratando como se fosse com menos idade, criança. Mas tem um ponto importante aí para ser considerado pelos pais. Todo esse processo educativo, ele acontece durante o crescimento. Ele é educativo para o filho, mas é educativo também para o pai e para a mãe. No sentido de que a gente deve procurar transformar o filho também num amigo. Então, mais tarde, ele jovem, ele já não vai ser mais o meu filho, ele vai ser o meu filho, meu amigo. Então, eu vou poder conversar com ele na linguagem que ele entenda. E como amigo, a gente vai poder falar de igual para igual, não, ele vai ter que atar tudo que eu falo.
mas a gente vai ter condições de conversar numa linguagem, eu digo, você cresceu, eu te respeito por esse crescimento, por essa nova mentalidade, da mesma forma como eu acredito, e você tem uma base para me respeitar. Então eu vou falar com ele daquela forma ele o possa compreender. Então esse exemplo também vai aí. Não vou falar o meu filho e já está com 19, 20 anos de idade, como eu falaria um de 10 anos, usando exemplos infantis, por exemplo. Vou mudar uma coisa, vou mudar minha linguagem, vou mostrar, olha, eu não estou dizendo mais para você e não pode ser mal educado a professora, eu estou dizendo que você não pode fazer tal e tal atitude, porque você vai ser mandado embora do seu emprego. Então eu estou adaptando, estou falando na linguagem, ele pode entender, mas mostrando esse meu filho, eu estou fazendo isso para o bem dele, como um amigo, como uma pessoa, e já viu, ele cresceu, ele se desenvolveu, e eu não vou mais dar a mão para ele para caminhar puxando. Vamos caminhar lado a lado, né? Vamos me dá um voto de confiança porque eu estou dando em você. Então, uma hora essa educação vai aí, né? Me lembrou uma música, eu ouvi essa semana, do Roberto Carlos, ele fala do pai, né? Ele fala, meu querido, meu velho, meu amigo. Né? Então, lembra bem isso. A gente transformar nesse processo o filho, a filha, o nosso afilhado, o nosso sobrinho, a gente cria, sei lá, também no nosso amigo. E aí a gente poder dar esse exemplo, né? Valorizando também isso. Você cresceu. É isso. Ok, Silvia. E você, Lili, o que teria a dizer para o Daniel acerca dessa questão do exemplo? Eu diria que exemplo é tudo, né? É como o Sérgio falou lá no começo, né? Não adianta a gente falar para o filho não acender um cigarro para falar para o filho não fumar, né? Eu acho que o exemplo ele dá respaldo, ele dá força, embasamento para o que você está falando. E às vezes você não precisa nem falar. As suas atitudes, a sua conduta são exemplos para o seu filho, né? São exemplos que às vezes você sequer está percebendo que você está ensinando, que você está transmitindo alguma coisa para ele, mas ele está observando as suas atitudes, a sua conduta, a forma como você se relaciona com as pessoas e está colhendo no que ele está vendo as informações que ele vai reunir para decidir, escolher como ele vai agir no futuro. Então, assim, respondendo à pergunta do Daniel, a missão paterna materna e paterna, eu acho que são, sim, determinantes, e claro que a gente fala para a criança o tempo todo, e além dos exemplos, a gente fica buzinando no ouvido deles, né? E quando essas crianças se tornam mais adolescentes, por exemplo, não adianta buzinar porque eles não escutam. E depois, quando eles ficam mais velhos, a gente não buzina mais no ouvido deles, mas a gente continua sendo exemplo, né? A gente continua pautando as nossas atitudes, a nossa conduta, de forma que eles possam se espelhar e meio que imitar, né? Meio que ter aquilo como parâmetro, como valor, como princípio. E até, né, o pessoal estava conversando e eu estava me lembrando da música da Elis Regina. No fim, né, acaba sendo como nossos pais. Tudo aquilo que a gente falava assim, ai, meu pai isso, meu pai aquilo, minha mãe aquilo, no fim a gente se vê fazendo e falando exatamente como nossos pais. Eu queria só... Se você me dá licença um minutinho, Vini, tem um poema do Khalil Gibran que eu acho que fala sobre filhos e que eu acho muito sensacional e que tem muito a ver com o que foi falado aqui hoje, que filho não é nosso. Eu vou ler só um trechinho, tá? Diz assim: vossos filhos não são vossos filhos. Eles vêm, eu estou cortando, tá? Eu vou ser bem rapidinha. Eles vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos.
porque eles têm os seus próprios. Podeis esforçar-vos para ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. E lá no fim, é um poema um pouquinho maior, mas ele fala que o curvamento da mão do arqueiro, no caso os pais, né, produz a rota da flecha. E que os filhos, então, da mesma forma que eles amam a flecha que voa, eles também amam o arco que permanece estável. Quer dizer, o arco são os pais, a flecha que voa os filhos. É um poema muito bonito, fica a dica, do Khalil Gibran. Fala muito bem dessa relação de pais e filhos, que nós não somos donos, que nós não somos eles e nem eles nós, a gente tem que respeitar, mas, de qualquer forma, a gente sempre vai ter o dever de orientar e conduzir por um bom caminho, né? Ok, a Patrícia também comenta aqui para gente que todos os pais tenham discernimento em educar, proteger e amar de acordo com os desígnios de Deus. Essa é a grande missão. E a Larissa, que está aqui com a gente, ela também traz um ponto interessante que eu gostaria de refletir com vocês. Super importante o exemplo, e acredito que também ensinar o filho a fazer reflexões sobre assuntos e autoanálises para que ele consiga, através dele, compreender alguns quesitos e estar sempre evoluindo no bem. Me chama essa questão da autoanálise pelo seguinte: Emmanuel, em um trecho da mensagem, diz que as crianças elas assimilam impressões entranhadamente perduráveis que às vezes lhe acompanham os passos, desde a meninice até a morte do corpo denso, né? Então, desde a infância, muitas vezes a gente vai recebendo impressões e passando por situações que vão se refletindo até a gente chegar à idade, digamos assim, idosa, até os nossos últimos dias, aquilo vai refletindo. E Sérgio, eu acho que muitas vezes isso nos traz uma certa compreensão, às vezes, de certos comportamentos ou às vezes certas condutas até mesmo equivocadas que muitas vezes nós, enquanto adultos, temos e que muitas vezes na realidade nada mais é do que um reflexo da infância. Eu sempre cito isso, por exemplo, uma questão de agressividade, não é? Um adulto que, por exemplo, ele é muito agressivo. Mas será que essa é a natureza desse adulto ser muito agressivo? Ou será que em algum momento na sua infância passou por situações que talvez fossem humilhantes para aquela criança, não é? Ou que foram situações que constrangeram, que deixaram aquela criança mal e acabou tornando-se um adulto muitas vezes agressivo como uma espécie de autodefesa para que aquela pessoa não venha a sofrer novamente. E às vezes a gente consegue enxergar, digamos assim, pensando por esse aspecto, às vezes a gente começa a pensar que será que fulano ou nós mesmos não somos assim, porque isso é um reflexo de algo que ficou pendente ou mal resolvido lá atrás, como uma agressividade, por exemplo, a gente julga, fala que fulano, vamos supor, é ríspido, mas será que é ríspido mesmo ou aquilo é uma capa que a pessoa construiu para esconder talvez aquele conflito, aquela tristeza que ficou lá atrás? Muitas vezes pode ser isso, não, Sérgio? Sim, sim, eu concordo. Mas também pode não ser, né? Então a gente não pode afirmar categoricamente que isso é um trauma do passado ou um exemplo do passado, mas sim, poderia ser. E aí, às vezes, cabe uma investigação, né? E às vezes uma investigação até psicológica. Às vezes é recomendado, isso não tem nada a ver espiritual, isso tem que ser um tratamento realmente psicológico para descobrir o porquê daquela agressividade, o porquê daquele comportamento. Então, assim, pode ser, mas também pode não ser. A gente não pode sempre taxar, não, isso é porque o pai era agressivo. Porque às vezes acontece justamente também o contrário. Eu já tive exemplos próximos que aconteceu de ter a família com um determinado comportamento e os filhos entenderam que aquilo não era para eles. E eles justamente entenderam que aquele exemplo para eles não servia. E eles se comportaram diferente. Então, assim, é sempre, né, a gente não pode afirmar categoricamente que seja.
Sim, sim. Só um adendo, não sei nem se ficou mal explicado aqui. Eu também não quis dizer que sempre um comportamento assim tem uma raiz, mas, né, eu quis fazer assim uma referência de que talvez, né, muitas vezes ficam aquelas marcas que, né, perduram, Sim, né? sim. É, em algumas coisas a gente vê que realmente, né, são despertadas na infância, por exemplo, dos pais, os pais transmitem ali um exemplo, aquilo vai refletir no futuro. Isso com certeza, né, a gente verifica sim, né, que na fase adulta aquele ser ali, ele carrega muita coisa. Mas às vezes, assim, é só para a gente tomar o cuidado de nem sempre taxar, né, "Ah, isso foi porque o pai deu o exemplo", né. Tem que só tomar os devidos cuidados. É porque às vezes a gente acaba até passando a responsabilidade para o outro, né? "Ah, eu sou assim porque fulano fez", Exatamente. né? A gente transfere e nunca assume também Nunca aquilo que assume. fazer devido. Que está dentro do autoanálise, do autoconhecimento, entendeu? Porque aquilo às vezes, aquela pessoa adulta agressiva, ela tem que fazer uma autoanálise, um autoconhecimento, saber o porquê dela ser assim, né. Às vezes ela desenvolveu aquilo na sua fase adulta, por conta de um relacionamento frustrado que teve, por conta de, às vezes, um problema, profissional, uma frustração profissional. Então, essa autoanálise aqui é muito importante. É o conhece-te a ti mesmo. Exato, perfeito. E você, Fernando, o que teria a dizer acerca desse assunto? É importante a gente desenvolver esse mecanismo de autoanálise, né? Porque realmente, às vezes, algumas coisas podem ser reflexo lá da infância. Se a gente também não olhar para dentro para encontrar as raízes, a gente permite que aquilo vá refletindo a vida inteira, né? E sim, muitas coisas ou muitas situações, às vezes, que a gente carrega até traumas, né? Traumas que as pessoas às vezes carregam na vida adulta, podem sim, um dos fatores, né? Como o Sérgio bem explicou, um dos fatores pode ser coisas que aconteceram na infância e na adolescência. Mas é importante também frisar que quando a gente começa a fazer uma autoanálise, quando a gente começa a analisar as nossas situações, as situações, como está o nosso eu diante de alguns fatores, a gente também tem a possibilidade de mudar o nosso comportamento. Então, também tem essa coisa de achar que não é porque nós estivemos em determinadas situações no passado ou que alguma coisa aconteceu decorrente da vida adulta que a gente não possa fazer uma autoanálise e, através dela e das situações que enfrentamos, fazemos essa mudança e começar a vislumbrar que, de repente, se eu sou muito agressivo por coisas decorrentes do meu passado, ou se eu sou muito agressivo porque algo aconteceu e me marcou profundamente, eu posso começar a trabalhar essas situações, ampliar a minha perspectiva e sim ir trabalhando aos poucos para que eu possa começar a suavizar e mudar o meu comportamento nessas situações. Por isso que é importante também que não é uma coisa definitiva, que nós sempre temos a possibilidade de, ao fazer essa autoanálise, a gente também pode conseguir, nessa vida, mudar coisas que também nos traumatizaram através de muito trabalho interior, né? Muita reflexão interior. Muito bom. E você, Carmen, que teria a dizer? Quando a Lari ela traz para nós a autoanálise, a gente tem que tomar cuidado exatamente com isso, né? Eu sempre digo, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Às vezes essa autoanálise, nem os próprios pais tutores têm condição de fazer, de conseguir com que eles, vamos nos incluir, né? Com que eles compreendam como fazer isso. Vai precisar, sim, de uma ajuda profissional. O que é interessante é essa autoanálise na infância, na adolescência, é exatamente isso. Vai através do exemplo. Não é a palavra escrita que Emmanuel traz, que é teoria, 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 teoria. É através do quê? Da
conversa, através do diálogo. E a gente precisa também parar para pensar que muitas vezes, a gente também sabe disso, os filhos que chegam nas nossas casas, eles vieram para ensinar os pais, já adultos, inclusive, porque os pais é que estão pais adultos e eles que são conflituosos. Então, quando a gente tem esse entendimento através da doutrina, através da lei, da própria lei da reencarnação, através de todas as questões que a gente tem ali no Livro dos Espíritos, através das leis morais. Então, é aquela coisa, né? Uma autoanálise, ela é válida a qualquer tempo. Quando nós somos adultos, fica mais fácil, entre aspas, de parar para pensar e refletir, né? Para tentar entender o que está me fazendo mal, o que me fortalece, o que me angustia, o que é a minha fraqueza. E com relação às crianças, aí sim, às vezes, uma ajuda profissional, até com processos lúdicos, né? Para a criança e o adolescente entender a mensagem que a gente está querendo passar. É nesse sentido, Vinícius. Ok. E você, Silvia, que teria a dizer sobre essa questão de ensinar esse processo de autoanálise já desde criança, não é? E de nós também procurarmos verificar se muito daquilo que temos hoje em questão de termos de comportamento não se reflete em algo do passado que às vezes ficou mal resolvido. Com certeza é importante isso, né? E eu volto um pouquinho naquele ponto de a gente, com o tempo, se transformando em amigo dos nossos filhos, para eles possam se sentir à vontade de conversar, da gente tentar mostrar esse processo. Você não pode chegar para um jovem ou para uma criança e falar, não, vamos analisar o que está acontecendo. Você tem que ir numa conversa, mostrando as coisas, tornando uma coisa natural. Então, a partir do momento que nós somos amigos, nós podemos conduzir isso numa conversa. Uma conversa amigável, uma conversa tranquila em família, e onde vai ter oportunidade de se iluminar os olhos dessa criança ou os nossos. Ela me falou muitas vezes, o problema não está na criança, o problema está no adulto. A criança veio para ensinar. E a gente vai conduzir esse processo em diz, olha, eu vou te ensinar. E o aluno dá lição para o professor. E eu, particularmente, acho uma coisa muito bonita. A gente receber isso, saber aceitar, isso e foi mostrado, e olha, o problema está e você, aproveitar o exemplo do Sérgio, você está me dizendo para não fumar um cigarro na mão. Então, não vem me dar bronca, porque você está fazendo. O filho vai mostrar esse tipo de coisa para a gente. E a partir desse processo, dessa análise, a gente também tem a confiança para fazer. Está na famosa frase do Chico: eu não posso voltar para trás para corrigir aquilo que foi feito errado, mas eu posso ir para frente e mudar, fazer um futuro novo, um futuro melhor, um futuro diferente. E se eu consigo, através desse processo, modificar o meu futuro, o futuro ele me foi confiado como um filho, é muito melhor. Está realmente fazendo aquilo e Deus está esperando de mim com relação a essa joia dele e ele me confiou. Isso. Muito bom. E você, Lili, o que teria a dizer a respeito? Eu acho que a Lari tem bastante razão quando ela fala em ensinar o filho a fazer reflexão sobre o assunto e autoanálise, porque eu acho que ela fala, né, para que ele consiga, através dele, compreender. Porque eu acho que quando você reflete e quando você analisa as questões, você, o filho, né, a gente, no caso aqui está falando dos filhos, eles ganham em compreensão e entendimento. E quando você ganha em compreensão e entendimento, você consegue não só ampliar, como modificar a percepção que você tem de alguma coisa. Então, ela fala de exemplo, de reflexão e autoanálise. E eu acho que é um tripé mesmo, é por aí.
Eu acho que são 3 coisas que você não pode deixar de ofertar, né? E ainda que não seja você a conduzir a reflexão, a análise, porque talvez precise de um profissional, não vou entrar nesse mérito, eu acho que são três questões, assim, para a gente não deixar de lado, não abrir mão. E mais, né, essa questão de reflexão e de autoanálise, particularmente, não só para os nossos filhos, mas para nós também, né? Porque a gente também está o tempo todo tendo que rever os nossos conceitos, atualizar, ressignificar. A gente às vezes fica lá muito engessado, achando que as coisas têm que ser daquele jeito, porque sempre foram assim. Por quê? Porque sempre foi assim. Quando, na verdade, não tem que ser sempre assim, pode mudar, e pode mudar para melhor. Então, a gente tem que mesmo refletir sempre, se autoanalisar, não só os nossos filhos, a gente também. Muito bom, gente. Estamos chegando aqui ao fim do nosso estudo de hoje. Tem uma colocação de Joana de Ângeles, que está na obra Estudos Espíritas, que ela é muito legal quando ela fala de educação, que ela diz assim, que a criança não é um adulto miniaturizado, nem uma cera plástica facilmente moldável. Trata-se de um espírito em recomeço, momentaneamente em esquecimento das realizações positivas e negativas que traz das vidas pretéritas, empenhado na conquista da felicidade. Isso me recorda que também Chico uma vez disse no Pinga Fogo, que se muitas vezes nós não temos filhos nossos mesmos, né, de sangue, pela nossa, digamos assim, fecundação, Chico diz, todos nós somos convidados à fecundidade espiritual, que não é a transmissão dos nossos genes, não é transmissão daquilo que temos nós em termos de matéria, mas transmissão daquilo que nós temos de valores. Se muitas vezes não somos pais, mães, todos nós somos convidados à fecundidade espiritual. Dessa, ninguém escapa. Então, a gente está encerrando aqui por hoje, com o coração em muita gratidão pelas reflexões, por todas as discussões, por quem mandou seus comentários aqui no chat. E fazendo um agradecimento aqui a todos os canais parceiros que estão nos retransmitindo. Essa programação acontece toda quarta-feira a partir das 20 horas e é uma transmissão do Céu Companheiros Espíritas Unidos, c.e.u.Companheiros Espíritas Unidos, com retransmissão e apoio através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, TV7 e Rádio Portal da Luz. Curte, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, quem você ama. Se inscreva em todos esses canais para receber as programações diárias. E agradecimento aos meus companheiros de tela que estiveram aqui na noite de hoje. Fique à vontade para suas considerações finais. Sérgio, gratidão pelo aceite do convite. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço aí. Uma boa noite a todos, né? A gente já vai se despedindo aí, querendo deixar a mensagem, né, de que, acho que a Silvia, a Liliane também comentou, que, né, nós vamos plantar a sementinha para o futuro, né? Então, nós estamos aí cuidando dos nossos filhos e no futuro esses filhos vão cuidar de nós, né? E também eles vão preparar para que nós retornemos. Então, quer dizer, estamos aí nesse ciclo, da forma que nós tratarmos os nossos filhos, educarmos para eles cuidarem do planeta, cuidarem da psicosfera do planeta, para que nós possamos retornar. Que a gente pense bastante nisso, esses ensinamentos que nós estamos passando para aqueles que estão ao nosso redor. E lembrando, Vinícius, você falou aí dessa questão, né, de que às vezes nós não somos pais, mães biológicas, mas nós também somos exemplos. Joana de Ângeles fala isso muito, né? Eu gosto muito de citar esse exemplo, que nós sempre somos exemplos para alguém. Um companheiro, uma companheira, amigos. Estamos educando. Estamos transmitindo conhecimento também. É isso aí, as minhas considerações finais. Gratidão, Sérgio. Gratidão, Fernanda, mais uma vez pela participação, por estar aqui com a gente. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês, né? Porque a gente está sempre aprendendo, né?
todos juntos, refletindo essa noite. E sou grata pela oportunidade e também refletir sobre uma questão. Todos nós, um dia, fomos esses espíritos no plano espiritual, que fizemos toda uma preparação para estarmos aqui hoje, todos nós reunidos, para podermos ouvir essas palavras. Então, que tenhamos zelos com esses espíritos que estão reencarnando e vierem a reencarnar e que estão hoje presentes, que tenhamos muita amorosidade, porque como nós tivemos essa oportunidade, eles também terão hoje e no futuro a oportunidade de fazer melhor novamente, como hoje estamos tentando, pelo menos aqui, fazer. Então, isso é muito importante, que tenhamos, acima de tudo, também amorosidade. Agradeço mais uma vez a todos, a cada um dos amigos aqui presentes. Gratidão, gratidão, Carmen, pela presença de sempre. É isso. O texto de hoje, né, título Filhos, independente de biológicos ou do coração, quando eles chegarem para nós adultos, né, os nossos tutores, a gente só parar para refletir que é um período de experiência para ambos os lados. É um período, assim, é experimental, porque está em nossas mãos a construção de um caráter, de um comportamento, ajudar a crescer, ajudar a esses seres desenvolver os valores que estão dormindo lá, ainda estão inatos, né? Aquelas ideias inatas, as tendências, os gostos. Então, vamos sempre lembrar de Jesus. O que né, na hora do conflito, lembrando de Jesus, o que será que Jesus faria? Sempre paciente, compassivo, tolerante, e a gente, dia a dia, construir uma relação saudável, ensinando a sermos homens de bem. É isso, Vinícius. Gratidão, Silvia, pela presença de sempre. Oi, Vini, eu agradeço a todos, o Sérgio, Fernanda, a minha Lili, como sempre, as pessoas que estão nos ouvindo. E só lembrando, nós falando tanto em filhos, né? Lembrando o nosso Pai. Deus, nosso Pai, e nos dá tudo. Né? Todas as oportunidades de aprendizado, de evolução, de crescimento, né? E a gente saiba ser grato a cada momento por todas essas oportunidades, por todas essas possibilidades, e possamos nos esforçar para ser a cada dia melhores filhos. E às vezes nós vamos ser melhores filhos dele, justamente sendo melhores pais para eles filhos terrenos, ele nos confia. Boa noite a todos. Gratidão, Lili, pela presença de sempre. Gratidão é minha, Vini. Super obrigada mais uma vez. Obrigada, Fernandinha e Sérgio, por nos fazerem companhia essa noite. Silvia e Carmen. E eu queria deixar assim uma coisa para a gente pensar, né? Porque a gente fala muito aqui, isso não quer dizer que a gente seja o dono da verdade, né? O porta-voz da verdade, mas assim, quantas vezes a gente é exemplo e nem está sabendo o que é? Para a gente pensar a respeito. Exemplo para o bem ou nem tanto, né? As nossas atitudes estão sendo observadas e podem servir de exemplos bons ou não. Então, assim, que a gente tenha muito cuidado com tudo isso, né? Com o que a gente está deixando aí para as pessoas de sugestão, né? E de exemplos. Tá? Quarta-feira tem mais, a gente se encontra aqui novamente. Beijo para o pessoal de lá da telinha, beijo para o pessoal de cá também. Super obrigada. Ok, então, para encerrar, Sérgio, você podia fazer a prece para a gente, para finalizar? Com certeza. Então, vamos elevar os nossos pensamentos. Quem quiser pode fechar os olhos. Que assim possamos estar melhores concentrados, manter essa harmonia da noite de hoje. E assim
possamos estar sintonizados com os nossos queridos irmãos espirituais, aqueles irmãos que são mentores deste trabalho de divulgação da doutrina espírita, a Deus, nosso Pai, onisciente, onipresente, justo e bom, a Jesus, nosso querido Mestre, nosso exemplo maior, e assim te agradecer, Mestre Jesus, pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui reunidos para falarmos um pouquinho dessa doutrina maravilhosa que tanto nos esclarece, nos auxilia e torna a nossa caminhada um pouco mais suave, mais compreensiva, com propósito, e assim possamos progredir cada vez mais nesse caminho que ainda é um pouco longo, mas sabemos que chegaremos até a nossa felicidade. E que o texto da noite, tudo aquilo que conversamos sobre os nossos filhos, sobre aqueles irmãos que estão ao nosso lado, tendo como nós como exemplo, possam absorver aquilo que temos de melhor para doar. Temos essa responsabilidade, que é a doação, essa coisa maravilhosa que nos é poder transmitir tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, para aqueles que nos cercam. Gratidão a todos os amigos espirituais, a todos os amigos encarnados também aqui que nos acompanharam e vão acompanhar, assistindo aqui a nossa live. Que esta luz, essa paz, possa iluminar os nossos lares, as nossas cidades, os nossos países, o nosso planeta. Gratidão, Senhor Jesus. Fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Aguardamos a todos na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, para a continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida. Fiquemos todos envoltos da luz do Mestre Jesus. Uma excelente noite e até quarta-feira que vem. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.